Dia 19 de outubro, mais um encontro da nossa disciplina de Marketing Design. E saudar a todos, espero que todos estejam bem. Nós vamos hoje conversar um pouquinho sobre o cronograma final, as datas finais, né? Por incrível que pareça, estamos já, acho que eu já tinha inclusive anunciado aí na aula anterior, estamos já entrando nesse momento final. Então, vamos conversar um pouquinho sobre as atividades finais. Verificar as dificuldades eventuais que possam ter surgido, estejam acontecendo para o desenvolvimento do trabalho de AP2. Falar um pouquinho sobre a AS, avaliação semestral, porque, como eu disse, né, estamos aí a meia dúzia de encontros de finalizar o semestre. Então, bom, primeiro, eu quero dizer, eu acho que até vou começar com relação à AS, para chegar no tópico que eu tinha apontado aqui como no início da fala, e a AS seria o final da fala, mas eu vou inverter, porque a avaliação semestral, vocês sabem, é uma nota, é uma prova que nós temos lá no final do semestre, está marcada, agendada para o dia 7 de dezembro. De hoje até o dia 7 de setembro, temos aula no dia 26, depois 9 de novembro, 16 de novembro, 23 e 30, 5 encontros, e aí no dia 7 tem a avaliação semestral. A avaliação semestral, não sei se vocês chegaram a perceber, eu fiz algumas alterações ali na estrutura do plano de aula, do ambiente aula, e dividi a AS em duas partes. Tem uma primeira avaliação, que vai acontecer antes do dia 7 de dezembro, e depois tem a avaliação semestral no dia 7 de dezembro. A AS do dia 7 de dezembro, lá na nossa estrutura inicial, anterior, valia 6 pontos. Temos 1,5 ponto da AP1, temos 2,5 pontos da AP2, o que soma 4 pontos, e tínhamos 6 pontos da AS. A AS, esta do dia 7 de dezembro agora, tem o peso 4. E antes desta AS, tem uma AS parcial, que tem peso 2. E já está ali, né, vai abrir um pouco antes do dia 7. Tem uma atividade, e mais do que uma atividade, tem também uma avaliação que considera o semestre, a participação, a presença, a realização das atividades propostas, enfim, né? Então, a AS, que era uma prova só valendo 6 pontos, ela tem um peso menor agora, a prova, e passamos a ter 2 pontos que vai considerar, né, essa participação de vocês, esse envolvimento, e, enfim, eu tenho alguns critérios estabelecidos ali para fazer a avaliação desses 2 pontos, tá? Então, eu queria destacar isso, porque, sim, a participação sempre é muito importante. E eu tenho, assim, percebido que nem temos tido muitos trabalhos complementares às nossas conversas aqui, mas na aula anterior ao feriado, que foi a nossa última aula, semana passada não tivemos, no dia 5, eu comentei que o TDE daquela semana só tinha sido respondido pelo Fernando.
Comentei isso, da minha frustração, porque tínhamos a intenção de conversar um pouco sobre o conceito AIDA. O TDE era sobre este conceito AIDA, que é um conceito, vejam, é um conceito simples, é um conceito de fácil memorização. Quer dizer, o conceito AIDA, tu lê um pouco e tu entende perfeitamente. Entretanto, ele não é simples em termos de aplicação prática. Ele é muito simples conceitualmente. AIDA, atenção, interesse, desejo e ação de compra. Ah, entendi. Desperta a atenção, chama a atenção, né? Depois de chamar a atenção, desperta o interesse, depois de despertar o interesse, vem o desejo, e, por fim, o desejo se torna tão forte que aquilo se converte numa ação de compra. Então, esses são os passos que este conceito, que esta teoria criada nos orienta, nos mostra, nos ensina, enquanto uma estratégia promocional, enquanto uma estratégia de comunicação, né, que busca esse convencimento, que busca fazer com que tenham ações de impulso, inclusive, né, por parte dos consumidores, diante de determinado produto, diante de determinado serviço, diante da nossa oferta. Estas etapas do conceito AIDA, nós já vimos isto, né? A teoria mesmo ensina, ela se dá em um espaço de tempo muito pequeno. Muitas vezes, em segundos, nós passamos da primeira à última etapa, né? Desde despertar a atenção, chamar a atenção, passando pelo interesse, o desejo e numa compra praticamente por impulso, finaliza o processo. Então, sim, é fácil entender, mas é difícil construir efetivamente, convincentemente, eficazmente, uma ação, né, uma promoção que atue neste sentido, de despertar o interesse, chamar a atenção e transformar isso num movimento de compra em um curto espaço de tempo. A gente sabe que nós somos, né, nós somos cercados de informação, de estímulos visuais a todo momento, né? Então nós acessamos as redes sociais, nós acessamos sites, nós estamos sempre sendo convidados ao consumo, temos inúmeros estímulos. Então a gente está no nosso smartphone e estamos ali a todo momento sendo convidados para o consumo. No computador estamos sempre sendo convidados do consumo. Aí saímos desse mundo virtual e vamos dar uma circulada pela cidade, somos convidados ao consumo por inúmeros estímulos né, que nos chamam para o consumo, seja um outdoor, seja uma vitrine e tal, e nós vamos no shopping, somos tomados por inúmeros estímulos. Então, nós vivemos e cada vez mais cercados por convites ao consumo. A gente sabe disso, em todos os momentos, o dia todo. Estamos sendo sempre convidados ao consumo. E aí é que surge exatamente esta dificuldade de um conceito simples de entender, dificuldade de aplicar ele. Como, em meio a estes inúmeros convites e estímulos, nós vamos conseguir chamar a atenção do consumidor, do nosso cliente, daquele que nós acreditamos ser o cliente em potencial. Como nos diferenciar diante de tantos estímulos? Como o nosso produto dentro de um mercado pode se diferenciar e se destacar da concorrência? Como o nosso produto dentro das inúmeras alternativas e das redes sociais vai
despertar o interesse, chamar a atenção e despertar o interesse. Como nós vamos, diante de tantas possibilidades, diante da existência de tanta oferta, nos destacar. E é por isso que eu tinha insistido e prorroguei o prazo. E esse é o ponto que eu quero destacar. Prorroguei o prazo do TDE, do conceito AIDA, porque só o Fernando tinha feito lá no dia 5, e eu estendi até hoje. Tínhamos um feriado no meio. E eu pedi, pessoal, vamos participar para a gente retomar. E, infelizmente, continuou só a postagem do Fernando. Ninguém participou do TDE. Eu sei que no dia 5 eu já lancei o desafio da P2, né? Já lancei o trabalho, e eu espero que, pelo menos, a justificativa para não terem feito o TDE seja o envolvimento no trabalho. Porque vai ser frustrante saber que, olha, no trabalho a gente não pensou ainda e tal, e aí muito menos o TDE. E o porquê que eu comecei pela AES e agora estou falando desse TDE e do conceito AIDA? Porque, como eu disse, eu abri a AES e ficou só 4 pontos para aquela prova final, e 2 pontos vai ser atribuído exatamente por esse componente que eu julgo muito importante. Eu julgo muito importante. Numa turma pequena, eu, inclusive, tenho uma capacidade de avaliar melhor vocês. Se eu estou numa turma EAD com 150 alunos, eu não tenho condições de fazer isso. É impossível eu fazer qualquer tipo de avaliação, né, individualizada, considerando a participação nos encontros, né, considerando a participação nas atividades propostas, considerando a frequência e tal. Não. Mas aqui numa turma de 12 alunos como é essa, com certeza, eu acompanho, né, a participação de vocês. E exatamente por isso eu quero valorizar e prestigiar aqueles que estão sempre aqui, aqueles que estão participando. Essa é uma cadeira presencial, lembrem-se disso, é uma cadeira presencial. E por ser uma cadeira presencial, nós temos um encontro todas as terças-feiras. E tem atividades. E eu quero prestigiar isso. Quero prestigiar quando o Fernando, por exemplo, sempre está presente nos TDAs. Isso, né, mostra o interesse, mostra não só o interesse em atender o que foi solicitado, mas a compreensão de que o TDE está proposto numa sala de interação e compreender o objetivo da sala de interação, onde cada um de nós tem a possibilidade de trazer as suas experiências, de trazer um depoimento, né, de relatar determinado aspecto, que vem agregar ainda mais aquilo que a gente já tem à disposição no ambiente aula e aquilo que a gente conversa aqui nos nossos encontros também. Esse é o objetivo do TDE, este é o objetivo das salas de interação, salas de interação. Então, a gente tem uma sala de interação, bom, vamos interagir para dar sentido a ela e para tirar proveito dela. Então, fica este meu registro, esse meu apelo para que todos participem das próximas atividades. Um TDE do dia 19, hoje, já está aberto. Vocês olhando no ambiente aula, vocês vão verificar e nós vamos trabalhar rapidamente nesse tema do TDE de hoje. O conceito AIDA, eu acho assim, ó, que a sala de interação é que iria oferecer exatamente a possibilidade de nós encontrarmos o quanto existe de distância entre a compreensão do conceito e a aplicação do conceito. Compreender o conceito, insisto, é muito simples, é um conceito muito simples. E tem uma sequência lógica, né? Claro que se eu tenho uma intenção de fazer uma promoção, de promover, de me comunicar com o público, eu tenho etapas. E estas etapas iniciam, obviamente, por chamar a atenção dele. Ele primeiro precisa, né, me ouvir, me ver, ele precisa... Opa, como eu disse, em meio a tantos convites, eu tenho que me destacar. Já é um desafio.
Despertou, chamou a atenção? Bom, chamou a atenção, ele olhou e não se interessou e seguiu. É um risco. Então eu tenho que ter competência de mais do que chamar a atenção, eu tenho que ter a competência de ter ali, naquele instante, algo que prenda ele, por mais alguns segundos. E eu tendo a capacidade de prender ele por mais alguns segundos, eu tenho que, na sequência, fazer com que surja um sentimento de desejo nele. Isso é difícil. Isso tem que acontecer em segundos. E se ele tiver despertado o desejo, eu tenho que, mais uma vez, ser competente, porque, na sequência, quase que imediatamente, eu preciso dizer, satisfaça o teu desejo desta forma. É aqui que tu pode adquirir o nosso produto. Que tu pode contratar o nosso serviço. E ele tem quase que uma compra por impulso. Ou tem uma compra por impulso. Então, o AIDA vem nesse sentido. Se nós formos muito competentes na construção dessa estratégia, a gente vai, sim, conseguir. Claro que isto é uma estratégia. A gente nunca pode esquecer que o propósito de marketing é muito maior do que este. Isto é uma estratégia de venda, de uma promoção que resulta na venda, mas a gente tem que lembrar que marketing precisa ir além disso. Eu cumpri estas 4 etapas e resultou numa ação, né, de compra, ele comprou o produto, chamei atenção, interesse, desejo e comprou, a compra tem que realmente gerar satisfação, né? Tudo aquilo que nós já falamos e temos repetidas vezes mencionado aqui. Quer dizer, eu tenho que ter a competência no sentido de oferecer realmente algo que encante, que surpreenda, que seja muito bom, que seja muito agradável, seja serviço, seja produto, não importa. A pessoa tem que realmente gostar, eu tenho que ter todo um esforço do pós-venda, eu tenho que ter essa capacidade da fidelização. Bom, né, o marketing, então, vai além de uma ação eficaz de venda ali. Mas esse é um momento importante da promoção, porque se eu tenho um ótimo produto, se eu já tenho as políticas de preço muito bem definidas, como a gente tem conversado aqui, fiz todas as análises, né, de precificação e tal, eu já tenho o processo logístico muito bem concebido e tal, então todas as minhas políticas estão muito bem pensadas, mas eu não tenho essa capacidade de despertar o interesse, de fazer com que ele nos enxergue, de fazer com que eles percebam que nós estamos aqui com uma excelente oferta, bom, de nada vale. Então, o AIDA entra, né, e cumpre um papel importante. Ok? Hoje nós vamos falar brevemente, mas eu quero saber dos grupos como é que estão os trabalhos, porque daqui a 2 semanas tem que apresentar. Tem que estar concluído o trabalho daqui a 2 semanas. E por conta disso, então, eu preciso saber como é que estão esses trabalhos, tá? Da concepção do produto, do lançamento do produto, daquela justificativa que eu disse que vocês deveriam trabalhar nela, exatamente para criar esse convencimento de que realmente esse é um produto que tem um diferencial interessante, que vai atrair realmente pessoas, que vai, né, ter uma perspectiva e uma probabilidade de aceitação e de interesse muito grande no mercado e tal. Então, a justificativa é um elemento importante. E aí, depois de tu ter construído essa justificativa que te alimenta de argumentos, né, nesse exercício de autoconvencimento, muito bem, então vamos então agora, convencidos de que temos realmente um produto diferenciado, vamos descrever ele, vamos falar do público-alvo, para quem que nós estamos oferecendo, por que nós estamos oferecendo, quais são essas características que se destacam, né, quais são os diferenciais, vamos falar do design, dos atributos, do desempenho, enfim, seja lá o produto, aí vai destacar mais ou menos estas funcionalidades de cada. Depois vamos entrar nas estratégias de preço, que precisam ser muito também bem explicadas, né? Por que vocês vão
definir estes níveis de preço, estas condições de pagamento, como é que vai ser a política de distribuição. E depois, na campanha de lançamento, onde eu ali sugeri um modelo 5W2H para que se tenha várias ações de promoção desse lançamento, do lançamento desse produto, bom, ali vocês podem recuperar, podem lembrar deste conceito AIDA e neste último tópico, que é a campanha de lançamento, sim, fazer uso, né, de estratégias AIDA. Fazer uso, né? Bom, para lançar o produto, nós primeiramente vamos querer despertar, chamar a atenção do público, e daí nós pensamos nessa estratégia aqui. Depois, para despertar o interesse, pensamos isso, ok, e depois joga para dentro do 5W2H. Fala, Larissa. Oi, Sor. Eu não sei se tu quer que a gente fale as ideias aqui ou é para falar lá no aula. Não, eu quero. Hoje o aula está aberto, vocês vão trocando lá. Sempre que tiver dúvida, salas de interação é para recorrer por lá, né? Ao longo da semana podem me chamar. Mas hoje eu gostaria de ouvir um pouquinho assim, as dificuldades que eventualmente existem. Mas aqui, em seguida, tá? Ah, tá. Desculpa, então. Então, estes são os pontos que vocês têm que trabalhar. Eu quero saber como é que está indo isso agora em seguida, tá? Mas para a gente não interromper, ir e vir, eu quero já falar do TDE de hoje, para depois a gente focar no trabalho e, inclusive, depois eu abrir espaço, né, vocês podem dar sequência. Assim, ó, terças-feiras nós temos um encontro aqui. Agora, com esse trabalho, vocês realmente precisam fazer uso desse tempo para desenvolver o trabalho. Né? Porque essa coisa, mas durante a semana está difícil, quando um pode, o outro não pode, a gente não está conseguindo conversar e tal. Tem esses problemas, mas terça-feira eu estou dando espaço para que vocês trabalhem. E eu espero hoje que, se ainda há coisas para serem definidas, né, que aconteça isso agora e que vire realmente um espaço de trabalho, que vocês hoje trabalhem já. Ok? Por isso, em seguida, nós vamos abrir. Mas antes eu vou conversar com vocês sobre o TDE. O TDE, se vocês estão com aula aberto aí, né, o TDE de hoje, que eu já lancei ali, TDE 19/10/2021, Leis Vencedoras do All Rise. E aí, no próprio TDE, eu até acho que coloquei um arquivo também com as leis vencedoras, mas acabou que no próprio TDE eu puxei as leis do All Rise e a ideia, né, mais uma vez, dando sentido a esta sala de interação, a ideia que eu trouxe para esse trabalho discente efetivo, que, né, vocês vão fazer e que semana que vem a gente seria importante a gente retomar, é que haja uma interação e não uma simples resposta a determinado questionamento ou determinada pergunta. Então, ali eu coloquei o seguinte: uma análise crítica de uma destas leis. Cada um de vocês vai fazer uma análise crítica de uma destas leis, as leis vencedoras de All Rise, concordando, não concordando, justificando, né, por que concorda, por que não concorda, exemplificando. Então, pensando em exemplos que possam realmente, né, vir confirmar a lei, ou em exemplos que venham, e vocês vão achar também, que venham a ir contra essa lei. Né? All Rise é um autor respeitado, por vezes polêmico, mas que tem muito conhecimento, que tem uma bagagem muito grande em termos de conceitos e de produções e de consultorias na área de marketing. Então, e esse autor, ele criou um conjunto de leis que ele estabelece como condições para que a empresa alcance sucesso. Ele chama, né, para que se torne vencedora. E eu selecionei 9 destas leis
que estão ali no TDE, e nós vamos pensar um pouco sobre elas, para ver se realmente são condições importantes para que nós tenhamos êxito, para que determinada empresa tenha êxito. A ideia é que cada um faça a análise de uma lei e faça também um comentário sobre o comentário anterior. Então, vamos supor que o Fernando faz a análise da primeira lei, do All Rise, que é a liderança, né? E a primeira lei do All Rise, que é sobre liderança, ele diz o seguinte, ó: o primeiro que surge vai ser o primeiro produto que as pessoas vão experimentar e vai acabar ficando na cabeça das pessoas, mesmo após surgir outra marca com a mesma proposta, e que até seja melhor. Muitas vezes o nome da marca acaba se tornando o nome do próprio produto de forma genérica. Portanto, na concepção, na ideia de All Rise, ele diz que ser pioneiro, ser o primeiro, te coloca numa condição de vantagem competitiva excepcional. Vão, em seguida, surgir concorrentes. Opa, olha que bacana, vamos fazer também, vamos oferecer, tem espaço para nós vamos oferecer melhor, e, né, vamos ganhar espaço e tal. O que lançou em primeiro tem uma possibilidade, inclusive, de daqui a pouco, se tu for muito feliz na concepção da marca, na criação da marca, se esse nome realmente for um nome interessante, de fácil memorização, de fácil verbalização, né? Um nome agradável, daqui a pouco as pessoas podem até associar o nome do produto à tua marca. E daqui a pouco começam a chamar o produto com o nome da tua marca. E a gente tem inúmeros exemplos no mercado, né, de produtos que a gente chama pelo nome da marca. Ontem eu estava numa outra turma de marketing e estávamos conversando sobre o teste cego, que a gente sempre fazia aí na época das aulas presenciais, e agora, infelizmente, a gente, né, desde o ano passado que a gente não tem mais a oportunidade de fazer, mas que é uma atividade muito interessante, porque mostra, assim, o quanto nós, muitas vezes, compramos acreditando que aquele produto é o melhor, mas por todo uma estratégia que há e que é tão sutil que nós não percebemos, mas que nos faz acreditar que realmente aquele é o melhor produto, e quando a gente prova produtos concorrentes, similares, sem saber o que está provando, muitas vezes nos damos conta que existem outros com um sabor melhor. O teste cego consegue, né, mostrar isso. E aí, conversando assim e tal, lembramos de alguns testes que fizemos já aí no campus aqui de Canoas, da Ubra, e, né, de refrigerante e tal. E aí, daqui a pouco, um lembrou lá, vocês fizeram de Mumu também, né? Não, a gente não fez teste cego de Mumu, nós fizemos teste cego de doce de leite. Mas aqui, para nós, gaúchos, a gente não compra doce de leite, né? Nós compramos Mumu, que é uma marca tradicional, que é uma marca, né, que está conosco há muito tempo. Agora vai pedir Mumu lá para cima, vai lá para cima, no meio do país, e pede Mumu, os caras, eu não sei, né? Não sei qual é a resposta que eles vão te dar, mas eles não vão entender o que é Mumu, né? Porque lá tem outras marcas e esta marca é uma marca nossa. E temos, assim, inúmeros, né, exemplos de marcas que se consolidaram pelo pioneirismo. Esta é a primeira lei do All Rise. Bom, aí se o Fernando, digamos, eu estou citando o exemplo do Fernando, porque o Fernando é o cara que responde sempre. Aí o Fernando, olha, eu acho que sim e tal, não sei o quê. O Lucas, na sequência, vai fazer, antes de analisar a Lei 2, vai fazer um comentário sobre o comentário do Fernando. Olha, eu concordo com o Fernando, mas eu acho também que tal, outro exemplo mostra que também nem sempre é assim, pode trazer um exemplo contrário, etc. E aí vai falar da Lei 2, que é sobre categoria. E a Lei 2, que fala sobre categoria, a segunda lei,
vencedora do All Rise, diz o seguinte: utiliza o mesmo princípio da liderança, ser o primeiro em alguma coisa, mas com uma pequena variação, porque tu não foi o primeiro. Então, digamos que, né, chega um doce de leite que não é o primeiro aqui no Sul e, por consequência, chega enfraquecido porque tem uma marca consolidada, forte, que é a Mumu, e eu preciso, de alguma forma, tentar. Ele sugere que tenta entrar com uma pequena variação. Então, entra o doce de leite com chocolate. E vem a Piá oferecer doce de leite com chocolate, tentando, né, se consolidar nesta variação e aos poucos conseguir se inserir no mercado, conseguir ir quebrando aquele monopólio, pelo menos em termos de lembrança de marca, pode não ser um monopólio ou um domínio de mercado em termos efetivos de venda, mas existe, né, o domínio na mente dos consumidores e o domínio no mercado. E o Mumu, por exemplo, eu não sei dizer se ele domina o mercado. Eu não sei se ele é a marca mais vendida. Eu sei que é a marca mais lembrada. Isso não tem dúvida. Top of Mind pergunta e a grande maioria responde. Qual é o doce de leite que tu lembra? A Pia tem essas outras marcas que estão aí, mas o Mumu continua sendo a marca bem mais lembrada. Mas marca mais lembrada não significa ser a marca líder de mercado. Muitas vezes é, mas nem sempre. Fala, Fernando. Boa noite. Eu queria também comentar que muitas vezes, exemplo que o senhor está falando, tem um produto que é denominado que nem o Mumu ali, muitas vezes eu acho que a concorrente, ela usa o artifício de usar as mesmas cores, deixar bem próximo o produto, parecido com a Top, da marca Top, para de vez em quando, daqui a pouco o cliente se enganar, pegar o produto e gostar, ser induzido. Às vezes, por esse processo bem similar, eu acho que eles utilizam bastante. Sim, sim. E tem que cuidar, porque às vezes isso resulta até em processo, né? Porque alegam que há, né, plágio. Tem que ver o quanto ela se aproxima, né? A questão de usar as mesmas cores realmente é uma prática que, se tem uma marca muito forte no mercado, né, uma maneira de tu tentar, em termos de significados, de conceitos, tentar passar uma ideia de que tu é muito próximo desta excelente marca, é tu ter a semelhança com ela. Se tu entra com uma embalagem com uma cor completamente diferente, tá bom, eu conheço essa, e eu vejo uma outra marca que eu não conheço e é tão diferente, não é uma marca boa, né? Então, tem esses movimentos. Mas já tivemos casos também de processos, né, de brigas por ter uma semelhança muito grande e ser discutido o quanto aquilo poderia ser classificado como plágio. Legal, muito bem, Fernando. E é isso. As leis estão ali. Né? Essa coisa da mente, ó, top of mind, né? Essa pesquisa que vocês conhecem, top of mind, é as marcas mais lembradas. É uma pesquisa assim instantânea de opinião. Dá o segmento, não dá nenhuma informação, não mostra nenhuma marca, não menciona nenhum nome. O entrevistador apenas menciona o segmento. Hotel. Aí, se o primeiro hotel vem na mente é o Intercity, ele vai dizer Intercity. A resposta é essa. O entrevistador diz: eu vou dar o segmento e o primeiro nome que vem na tua mente, tu fala. E é assim que funciona, top of mind. É o primeiro na mente. Não significa, por isso que eu digo, muitas vezes o mais lembrado não é o líder de mercado, mas ele tem uma marca forte, ele tem uma comunicação eficiente e tal, pois por algumas outras razões talvez ele não seja o que mais, né, atrai consumidores. Bom, mas aí é uma outra história. Só que, na visão do All Rise, ele bate muito nessa coisa da mente. É um diferencial muito importante para ele. A terceira lei diz: atue muito na mente para ser sempre lembrado. Isso vai ser um aspecto muito importante na venda. Claro que isso não garante, mas te dá uma vantagem. Quando tu tem a marca na mente,
probabilidade de tu buscar essa marca em primeiro lugar no ponto de venda é maior. Ali vão entrar outros elementos no jogo. Tu daqui a pouco vai dar uma espiadinha no preço, vai dar uma espiadinha em outros... Tem outros elementos que jogam. A gente sabe que o PDV é uma coisa muito dinâmica e complexa. A posição do produto, tem uma série de coisas que são importantes. Mas se tu chega já com uma marca em mente, normalmente, né, e de uma forma muito inconsciente, tu está procurando aquela marca. Tu não pensa, tu não sai com aquilo escrito, eu vou comprar Mumu. Mas tu chega na gôndola do doce de leite, tu dá uma olhada e a princípio está procurando Mumu. Se daqui a pouco a Pia foi mais competente no posicionamento, numa oferta, num destaque, numa promoção e tal, bom, ele pode te convencer a comprar o produto dele. Mas tu chega com uma marca na mente. E ele fala na terceira lei sobre isso. Percepção, que são os significados, foco, dualidade, e ali no TDE tem 9, conforme eu disse, e estas 9 tem ali a explicação, em 2, 3 linhas explica. Né? Por exemplo, opostos. Quem não é o primeiro precisa encontrar algum diferencial que muitas vezes é determinado pela líder, pois sempre há um ponto fraco, um oposto. E aí, quem não é o primeiro procura o ponto fraco da líder, aquilo que ela não se destaca e explora na sua comunicação. Extensão de linha. Extensão de linha diz o seguinte, se tu tem uma marca, não utiliza essa marca para outros produtos, porque tu pode perder, descaracterizar, perder significado na medida que tu colocar essa marca em outros produtos, na ideia de já iniciar o lançamento de um outro produto com uma marca forte, porque tu já tem uma marca consolidada. Então, eu vou aproveitar essa minha marca e já vou lançar outros produtos levando essa marca, porque daí ele já chega conhecido. Ele diz que isto vai acabar fazendo com que as pessoas percam a clareza do que é essa marca final. Mas tem práticas no mercado que atuam nesse sentido. E aí, é bom ou é ruim extensão de marca? Né? É bom ou é ruim? Se a gente pensar, tem extensão de marca, por exemplo, vocês já viram tênis Coca-Cola, não viram? Tem o tênis Coca-Cola, tem roupas Coca-Cola. Né? E aí? Deixou de... A marca Coca-Cola, agora a gente já não sabe mais o que é, porque agora pode ser tênis? Não. Coca-Cola continua sendo Coca-Cola. Então, neste exemplo, a Rise não tem razão. Mas ele cita alguns exemplos. Ele diz Adidas, por exemplo. A Adidas tem perfume Adidas. Vocês já compraram perfume Adidas? Ele diz, olha, não vai dar certo, não dá certo. Porque Adidas é marca esportiva, é marca... Né, eu não consigo associar Adidas e um tênis com perfume. E eles estão criando uma confusão na mente. Então, extensão de linha é tu pegar uma marca forte e tentar usar para outros segmentos. Ele diz que não funciona. Cria uma marca para outro segmento. Cria uma marca. No máximo, tenha uma submarca, né? Uma marca que tu até utiliza um selo daqui a pouco da Adidas, mas tu cria uma marca para o produto. E tu bota um selinho ali que tem a ver com a Adidas, do grupo Adidas, alguma coisa assim. No máximo isso. Mas nunca a marca. É a ideia dele. Vocês vão concordar, vão discordar, vão lembrar algum exemplo. Né? Ele cita BIC. Para nós aqui, a BIC. A BIC é o quê? É isqueiro? É caneta? É lâmina de barbear? Tem lâmina de barbear BIC? Tem caneta BIC? Tem isqueiro BIC? Tem uma série de produtos BIC. E o que é a BIC? Bom, a BIC original era
caneta. Caneta Bic. Sempre foi muito forte caneta Bic. Mas a Bic hoje tem uma linha, né, de produtos Bic. E agora? Daqui a pouco eu estou perdendo, né, essa clareza do que seja Bic. Estou perdendo. Talvez eu não tenha mais essa clareza de que Bic é caneta. Talvez não. Perde o valor da marca. Bom, vamos pensar e refletir sobre isso. E assim, tem marcas que se deram bem fazendo extensão de linha e tem marcas que não se deram bem fazendo extensão de linha. Então, talvez tenhamos que pensar no como fazer, né? E não ter simplesmente uma regra dizendo que não deve fazer, mas pensar no como fazer. Em que circunstância, que tipo de produto. Talvez produtos de uma mesma linha, sim, né? Mas não qualquer tipo de produto. E assim por diante. Então, tem 9 leis, e estas 9 leis estão ali no TDE, e eu vou fazer esse, né, desafio para que todos vocês participem. O primeiro que participar faz a primeira lei, o segundo que participar comenta a primeira postagem e faz a segunda lei, o terceiro comenta o que tiver acima e faz a terceira lei, o outro comenta o que tiver acima e faz a próxima lei, e assim por diante. Podem comentar, né, sempre que achar alguma coisa assim que tenha sentido, que vale a pena, né, trazer como contraponto, né, um complemento, mas especialmente, né, um ponto de vista diferente, acho importante. Então, sempre leiam aquilo que está posto anteriormente e complementem. E pode voltar, porque a sala de interação o propósito dela não é só postar e tchau. Postar, deixa o pessoal postar, daqui a pouco eu vou interagir de novo, porque, não, mas só um pouquinho, fulano ali postou uma coisa que eu acho que não é exatamente assim. Vamos de novo. Esse é o propósito, tá? Então, fica o convite aí para a sala de interação TDE da semana, para a gente refletir um pouquinho sobre as leis vencedoras do All Rise. Dito isto, agora eu quero ouvir rapidamente, para depois liberar vocês para trabalharem, chamarem os colegas que não estão presentes ainda na aula e tocarem o projeto. Vou chamar grupo por grupo. Grupo 1, quem é que é do grupo 1? Tem alguém presente do grupo 1? Deixa eu me lembrar aqui quem é do grupo 1. É o Fernando, né, Fernando? Quem mais, Fernando? Eu e o Lucas, só que eu acho que o Lucas não tá. Tô online. Ah, tá, O desculpa. Lucas está aí, Amanda e Fernando. O grupo 1 está aí. Como é que está a situação? O que vocês estão... O que vocês estão pensando? Professor, eu tô bem por fora, sinceramente. Tá bem ruim para mim. Eu tentei parar hoje para dar uma olhadinha, começar a ler o que o Fernando escreveu, mas eu vou tentar me inteirar hoje ainda. Tá, deixa eu ver. Qual é o produto de vocês? Vocês vão seguir na linha energética? Isso, professor. No caso, o que eu comecei a fazer já, no caso, dei uma breve explicação, né? No exemplo, a gente vai fazer do energético o Monster, né? A gente vai fazer seguir uma linha orgânica, né? Então, eu pesquisei um pouco da marca, da onde é que surgiu, né? Dei uma introdução, daí a gente definiu o produto já, as características, a gente vai ter que aprimorar um pouquinho mais as características, e a justificativa eu já cheguei a fazer também um pouco. Daí, descrição do público-alvo, eu estou trabalhando ali para ver o que abranger, né? E aí a gente tem que seguir adiante ali, conversar com os colegas ali. Tá, sugiro que são vocês três, né? Sugiro que vocês três conversem hoje, assim, para ter, como eu tinha dito há 2 semanas atrás, ter uma justificativa consistente. Eu acho que essa construção de uma justificativa consistente vai ajudar vocês em todas as etapas seguintes do trabalho. Porque justificar o quanto essa ideia que vocês tiveram
ela é realmente boa, ela é comercial, ela realmente tem espaço e tal, justificar, convencer, se convencerem disso, né, vai, a cada esforço de vocês, a cada busca por justificativas, no sentido de confirmar essa ideia, vai estar trazendo elementos já para as próximas etapas. Então, se empenhem nisso, aproveitem esse tempo que vão ter hoje, tá, para dar sequência ao trabalho, porque eu disse, daqui a 2 aulas tem as apresentações. Mas legal, você já tem o produto definido e estão trabalhando. Então, Lucas, fala, O Amanda. layout também eu já comecei a fazer. Eu tô cuidando mais dessa parte, mas eu vou começar a ajudar daí os guris com as justificativas. Ótimo, legal. Então tá. Se for possível, mais no final da aula, o professor pegar e fechar com nós aqui para demonstrar mais ou menos o que a gente tem, o que eu já fiz, está meio na lógica ali, daí eu agradeço também. Tranquilo, tranquilo. Eu vou liberar vocês, mas eu sigo aqui sempre e aí a gente pode retomar. Grupo 2, como é que tá? Deixa eu ver quem é o grupo 2. Deixa eu lembrar aqui quem é o grupo 2. Quem é que tá aí do grupo 2? Tem alguém do grupo 2? Luiz Ricardo, Betina. A Betina não tá, Luiz Ricardo não tá. Bom, não tem ninguém do grupo 2. Grupo 3, tem alguém? Tem eu, professor. É eu e a Bruna. O grupo 3 é Gabriel e Bruna. Isso. Só vocês dois? Só a gente, tinha outro menino lá que o outro desistiu. Gabriel. Tá. Isso. Então a Betina e o Luiz Ricardo tem mais um. Vocês é o único grupo que ficou com 2 só, né? Sim. Tá. Gabriel... Bom, chama a Bruna, né? Tu deve Eu ter o chamei contato ela aqui, dela. agora logo no início da aula ela não tinha me respondido ainda. E como é que tá? Vocês já chegaram A gente definiu um tema já, a gente precisa... Tá bem encaminhado até, a gente tem todas as propostas do tema definidas, a gente só tem que escrever mesmo. Tá. Vocês vão mudar? Eu não lembro qual foi o produto de vocês. A gente pegou notebook, a gente vai trabalhar com um serviço que envolve o notebook, na verdade. Vocês vão lançar um serviço diferenciado, é isso? É, isso. Um diferencial, tá. Bom, então, Gabriel, e assim, ó, façam uso lá dessa sala de interação, tá? Que está aberta lá. Posta lá, me chama e aí vamos revisando. Pode deixar, a gente fez um grupo, eu e ela, porque a gente pensou que ia ser 3, né? Daí fica eu e ela conversando por grupo. Mas sim, a gente tá botando em dia, sim. Mas eu acho que eu vou realmente pautar pro senhor ali até para eu conseguir nos auxiliar. Perfeito. E o grupo 4? Deixa eu ver quem é o grupo 4. Aí eu acho que quem é que sobrou aqui? Guilherme, Larissa e Lucas, é isso? Ou eu errei? Acho que sim, senhor, mas meu grupo é eu, Rodrigo e Lucas. Desculpa, Larissa, Lucas e Rodrigo. Isso. Guilherme, qual é o teu grupo, Guilherme? Eu acho que o Guilherme, então, é do grupo do grupo 2. Oi? Se eu não me engano, ele está junto com a Betina. Isso. Eu acho que a Betina, Luiz Ricardo e Guilherme. Betina, Luiz Ricardo e Guilherme. E Larissa, Rodrigo e Lucas estão aqui. E aí, como é que está o de vocês? Eu não sei se o Rodrigo quer falar, a gente teve 2 ideias. Até a gente queria ter postado, mas não postamos. Desculpa, sir. O Rodrigo deu a ideia de... A gente nosso nicho ali é a obesidade, loja para pessoas acima do peso, que a gente fez a primeira pesquisa ali, moda plus size. Era nossa apresentação da primeira parte. Aí o Rodrigo tinha pensado, não sei se ele quer falar, numa roupa, um vestido, um tecido que fosse ajustável para servir em mais de um tamanho. E eu tinha pensado, mas aí fugia um pouco do nosso nicho, né? Em um e-book. Um e-book de receitas
gostosas, práticas e baratas. Por quê? Como eu tive a primeira ideia do início, que foi a moda plus size por causa da minha família, a segunda ideia também foi por causa disso, porque muitas vezes a minha justificativa seria essa. Muitas vezes a pessoa acima do peso quer comer uma coisa gostosa, mas ela tem dificuldade de encontrar produtos que ela possa substituir, por exemplo, uma coisa muito calórica por uma coisa menos calórica e a baixo custo. Por exemplo, não precisa comer uma comida muito exótica para poder emagrecer ou comer só salada. Tu pode comer outras coisas, mas tem que equilibrar, tu tem que trocar os ingredientes e procurar esses ingredientes mais em contas, não sempre os mais caros. E ali concentrar um e-book que tivesse tudo isso. Mas isso foi uma ideia minha. Daí a gente colocou as ideias e a gente ainda não se decidiu. Não sei se tu quer dar uma opinião. Em termos de lançamento de produto, talvez a questão do vestido ou da roupa que seja ajustável seja mais vocês tenham mais elementos assim para criar estratégias de lançamento e tal, acho eu. O e-book dá para fazer também. Vocês têm o resultado da pesquisa que vocês fizeram, ele vai ajudar mais, penso eu, lá na situação do vestido, acho, né? Me parece que sim. Eram perguntas mais ligadas à questão da roupa, da dificuldade de encontrar, né, das opções que existem e tal. Não me lembro se vocês chegaram a tratar alguma coisa relacionada à alimentação. Não tratamos. Né? Mas não sei, não dá para descartar. É um produto que diferente, tal. Não sei se ele chega a ser inovador. A gente tem tanta oferta, né? Tantas. Chegou a pesquisar alguma coisa, Larissa, sobre isso? Assim, se já não tem alguma coisa nesse sentido? Tem sim, porque tem, né? eu tinha pesquisado já. Sobre o e-book, eu tinha pesquisado já. Eu queria comprar um. Uhum. E foi por isso que eu tive a ideia. Então, realmente não seria um lançamento. E sobre o tecido, eu ia te fazer uma pergunta. E se a gente, por exemplo, a gente não entende de tecido, né? A gente precisa explicar do que seria feito tecido? Eu penso que assim, vocês buscar algum tipo de informação, porque eu acho que possibilidade existe. Eu acho que vocês têm que, claro, vocês não são, né, nós não estamos aqui num curso de engenharia da produção ou de design de moda para ter informações mais precisas sobre esse tipo de material, né? Não temos. Mas minimamente dá para a gente buscar algum tipo de informação. Não vão entrar num detalhamento profundo e técnico sobre o produto, né? Em algum momento vai ser assim, né? Na linha das hipóteses, da suposição, né? Uhum. De que, imaginando um produto com tais características e tal, e aí trabalhar na comunicação e nas estratégias de lançamento deste produto que, na descrição de vocês, vai ter alguns diferenciais. Que vocês podem ter algum tipo de pesquisa que venha confirmar a possibilidade de realmente ele existir, ou, pelo menos, né, no campo das ideias, vocês trazerem minimamente uma descrição dele. Não, perfeito. Eu acho que a gente consegue até se conversar com uma costureira, acho que ela ajuda. Eu acho que sim. E na rede vocês conseguem informações sobre isso, né? Se pesquisar, vocês vão encontrar. Tá. Beleza, então, Sora, acho que a gente vai fazer isso daí, tá? A gente só vai... Aí na próxima semana é feriado? É feriado? Não, semana que vem é normal. Tá, daí na semana que vem a gente já pode trazer, tipo, um esboço do trabalho e te mostrar, ou tem que postar? Não, vocês podem postar, podem trazer, enfim, podem ir explorando ali os espaços do ambiente aula. Na semana que vem, tragam as dúvidas, porque vocês vão ter, eu estou assim, oferecendo espaço para vocês
mas é só a semana que vem, depois a próxima já é a apresentação. Sim, sim, eu sei. Então, espaço para vocês trabalharem e eu fico à disposição para ir esclarecendo dúvidas. Tá? Então, a semana que vem tragam as dúvidas e venham para trabalhar também. Eu vou dar mais 1h30 aí para vocês trabalharem a semana que vem. Tá, perfeito. Eu não sei se os guris querem falar alguma coisa. Eu só queria falar que eu tentei pesquisar sobre alguns tecidos e que não se modificassem com o tempo, que demorasse para se modificar, tipo, com requisito do tamanho, sabe? Mas eu não encontrei nada assim muito próximo do que eu tava pensando, mas era só isso que eu queria dizer sobre essa minha ideia. Sim. Mas pesquisem, que de repente... Segue a pesquisa, Rodrigo, porque de repente vai achar alguma coisa. E se não achar, bom, trabalhem no campo das ideias. Né? Aí nós não vamos entrar num detalhamento técnico, na inviabilidade técnica ou não. Trabalhem no campo da suposição, das ideias. Ok. Tá? Ok, turma? Vamos aproveitar este restante de noite para trabalhar. Tá? Se vocês não têm dúvidas, é agora baixar a cabeça, entrarem em contato com os colegas que eventualmente não vieram. Guilherme fala com Betina e com Luiz Ricardo. Gabriel vai atrás da Bruna. E os outros grupos estão aqui já. Né? Então, vamos ao trabalho. Fernando, Lucas e Amanda. Larissa, Lucas e Rodrigo. Ok? E eu fico aqui à disposição. Só vou encerrar a gravação, para não ficar esse vácuo, mas eu fico aqui à disposição para conversar com vocês. Ok? Ok, senhor. Ok. Ok. Muito bem.